Dia. Bom dia. Que dia especial hoje, né? Vocês sabem por que a Rosana e eu não estou aqui? Hoje é o nascimento do Felipe, do netinho deles. Olha que bênção. Estava chegando aqui, ela ligou pra gente, super feliz, está indo para São Paulo. Que dia especial para estar aqui. Aliás, né, Caçapava, eu acho que eu já fiz mais palestra em Caçapava do que em Taubaté, viu, gente? Porque eu faço palestra aqui, faço no Fé, Amor, Caridade. Amanhã eu estarei no Irmão Francisco, falar um pouco sobre a morte amanhã, morte, desencarnação. E eu sinto bem em casa aqui com vocês. Realmente, se fizer a conta, no mínimo tá igual, tá empatado. A ideia dessa conversa de hoje, na verdade, é falar sobre um tema que aparentemente ele está distante da gente. É um tema que a gente vê muito de forma fantasiosa em alguns filmes aí de terror, que a gente acha que só acontece lá longe, mas que na verdade está muito presente na nossa vida. Muitas vezes de uma forma sutil, de uma forma leve, de forma que a gente nem percebe muito, mas algumas vezes de forma mais intensa. É a influência do mundo espiritual sobre nós, seja ela boa ou seja ela ruim. Então a palestra de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre as obsessões. E o nome que eu dei para essa palestra, que nós vamos entender ela talvez no último momento, se chama Sabedoria do Príncipe. Para falar sobre obsessões, eu vou conversar sobre primeiro uma passagem do capítulo 8 do Evangelho de Mateus, que é um capítulo que ele fala sobre muitas curas que Jesus realizou. Ele vai se basear basicamente em curas. Ele fala inicialmente sobre a cura de um leproso, depois a cura do servo do centurião, depois ele vai falar sobre a cura da sogra de Pedro, mas na verdade é a quarta cura que interessa para a gente hoje. Ele nos diz assim, que chegada a tarde, e lhe trouxeram muitos endemoniados, trouxeram a Jesus. E ele, com a sua palavra, expulsou deles todos os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Ou seja, ao final da tarde, trouxeram muitas pessoas endemoniadas, e Jesus, sem nenhum ritual, apenas com a palavra, com a sua autoridade moral, expulsou desses endemoniados, desses espíritos, e curou todos que estavam lá. E aí vem a primeira pergunta, né? Mas afinal de contas, quem são esses endemoniados que são falados há muitos e muitos anos, né? Que povoam a nossa imaginação? A gente pode falar que endemoniados são aquelas pessoas que estão possuídos por forças malignas. É uma definição. A gente pode falar que endemoniado é aquela pessoa que perdeu o controle de si, das suas atitudes. É uma outra definição. Vocês teriam alguma outra definição do que seria um endemoniado? Sei lá, talvez quem esteja com um demônio no corpo, talvez seja a primeira, né, versão que a gente tem, endemoniado é quem está com o demônio no corpo. E aí vem a segunda pergunta, o que é o demônio? Né, já que vamos falar de endemoniados, da influência do mundo espiritual, o que é o demônio? E quando a gente retorna lá atrás, lá para a Grécia, a gente vai ver que a origem da palavra demônio vem do daimon. E o que era o daimon para os gregos? Eles tinham uma visão diferente do daimon, do que nós temos hoje. Para os gregos, o daimon, na verdade, ele era como se fosse um gênio. Ele era um ser intermediário entre nós e o divino. Era um ser que, na verdade, nos acompanhava durante a vida. Sócrates, aquele filósofo importante grego, que está ali no começo do Evangelho segundo o Espiritismo, que já falava das bases da nossa doutrina, ele dizia que ele possuía um daimon que o acompanhava desde a infância, e que esse daimon o guiava e o intuía, e que sempre, nos momentos das decisões mais importantes, ele ouvia o que o daimon tinha para dizer para ele. Ele falava que o daimon muitas vezes não confirmava o que ele tinha que fazer, mas ele acendia uma luzinha de alerta na hora das decisões erradas para ele. Ele dizia também que o daimon, cada um tinha o seu, e que o daimon nos acompanhava após a morte, até o Hades, o mundo dos mortos.
e que lá nós seríamos julgados e ficaríamos por um período, quando nós voltaríamos para uma nova reencarnação, e nesse momento nós seríamos acompanhados novamente pelo nosso daimon. Então veja que a ideia de daimon, demônio, lá na Grécia, é muito mais a ideia de um guia espiritual que a gente tem hoje. Mas essa ideia do daimon, com o passar dos anos, principalmente aqui no Ocidente, pela questão religiosa, ela ganhou uma outra entonação. Nós somos, dentro do Ocidente, não tem como dizer que nós fomos influenciados por uma cultura católica e das suas ramificações, e a partir daí o daimon passou a ter outra conotação. Ele tem em Satanás o seu chefe, o seu líder, um ser criado e que se dedica ao infinito exclusivamente ao mal. Mas como o demônio, o Satanás, ele foi criado por Deus, e Deus não cria o mal, ele foi criado inicialmente como um ser bom. Inicialmente ele era chamado de Lúcifer. E Lúcifer, na verdade, significa estrela da manhã, portador da luz. Lúcifer, a princípio, ele era um anjo de alta estima, classificado como querubim ungido, um anjo muito próximo de Deus, conhecido pela sua inteligência, pela sua beleza, pela sua sabedoria e pela sua capacidade de influenciar os outros. Porém, Lúcifer era muito orgulhoso, e esse orgulho gerou nele um fascínio pela própria beleza, pela própria sabedoria, pelo próprio conhecimento, pela capacidade de influenciação que ele tinha. E a partir daí, desse fascínio próprio, o maior dos seus bens, que deveria ser a humildade, que é o que caracteriza um grande grau de elevação moral, se transformou em cobiça. Fascinado com os próprios atributos, essa cobiça fez com que ele desejasse se igualar a Deus e, na verdade, se tornar maior que Deus. E baseado no seu poder de influenciação, ele conseguiu arrastar com ele 1/3 dos anjos que estavam no céu e iniciou uma guerra pelo poder, para tomar o poder de Deus. E dentro dessa guerra, uma guerra longa, duradoura, ao final das contas, Lúcifer e seus seguidores foram expulsos do céu por hordas de anjos lideradas por quem? Pelo Arcanjo Miguel. Vocês sabem a história católica. Arcanjo Miguel expulsou Lúcifer e seus seguidores do céu, do paraíso. E aí eles decaíram para um abismo infernal, um local dedicado exclusivamente ao mal. E a luz, que era a sua característica principal, se torna trevas a partir daí. E essa é a concepção que nós temos hoje. E a partir daí, Lúcifer, que era a luz, passa a receber os outros nomes que a gente conhece: Satanás, o diabo, o dragão, a cobra, dentre outros. Uma parte desses anjos que decaíram com eles, que hoje nós conhecemos também como demônios, habita hoje no inferno. E lá ajuda Lúcifer a causar a punição daqueles que desobedeceram a Deus e foram para o inferno encaminhado, como numa espécie de uma justiça divina católica. Se você não obedece a Deus, você vai para o inferno e vai ser punido para sempre. Porém, outra parte desses demônios está aqui, habitando o nosso orbe terrestre, tentando influenciar as pessoas de maneira negativa, afastá-las de Deus, e dessa forma recrutar mais almas para o abismo infernal deles. E se essa é a visão que predomina ainda dentro da nossa sociedade, essa visão mais católica, cristã, dessas ramificações, cabe a nós perguntar qual é a visão espírita dos demônios. Existe realmente um ser que está destinado ao infinito a praticar o mal? E dentro da visão espírita a gente diz que não. A diferença entre os anjos e os demônios é apenas uma: o grau de evolução moral em que eles se encontram. Essa diferença, ela não é eterna, ela é passageira, pois a gente sabe que Deus criou todos os espíritos como simples, ignorantes e
imperfeitos. Mas a todos é dada a oportunidade de evolução. E essa evolução, não adianta, a gente não tem como fugir dela. Pode demorar milhões de anos, mas é inexorável. Todos nós iremos evoluir. E ela é feita através do quê? Através das múltiplas existências. Através das existências, das reencarnações, nós vamos nos melhorando com o passar dos anos. De forma que, em algum momento, todos nós seremos anjos, espíritos puros. E se a gente consegue pensar que a criação ela é contínua, Deus não criou todos os espíritos de uma vez. A criação ela é contínua, são todas centelhas divinas, ganhando energia, nos purificando, evoluindo do reino mineral, vegetal, animal, nominal até reinos superiores. Essa criação é contínua. Não é tão difícil a gente pensar que existem espíritos hoje em todos os graus de evolução. Espíritos ainda em escalas inferiores, vamos pensar na infância da alma, assim como tem espíritos já puros e hoje existem espíritos que estão ali, se tornando espíritos puros. Então, a gente pode pensar que hoje, nas escalas inferiores, podem predominar ainda espíritos que, por ignorância, ainda por falta de uma percepção maior, ainda são muito vinculados ao que a gente chama de mal. São espíritos revoltados, que ainda repelem as preces, espíritos que ainda se comprazem no mal, têm prazer no mal. E dentro desse grupo de espíritos imperfeitos, nós podemos subdividir mais dois grupos. Existem realmente os espíritos intelectualmente e moralmente atrasados, porque intelectual e moral nem sempre caminham juntos. E dentro desses intelectualmente e moralmente atrasados, realmente se enquadra o que eu falei, espíritos provavelmente do princípio da evolução. E para esses, a própria evolução, caminhar natural, vai tirar eles dessa posição. Posição que todos nós provavelmente já estivemos um dia. Mas existe um outro grupo, espíritos intelectualmente muito adiantados e moralmente atrasados. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos voltar um pouco aí nos séculos. O que seria um espírito moralmente atrasado e intelectualmente muito avançado? Vamos pensar nesses líderes, nesses grandes impérios que a gente teve no nosso passado. Gengis Khan. Gengis Khan, líder do Império Mongol. Pra vocês terem uma ideia, o Império Mongol ele foi 5 vezes maior do que o Império Romano. Não há dúvidas que para você ser líder de um império 5 vezes maior do que o Império Romano, você tem que ser muito inteligente. São raríssimas as pessoas que têm a capacidade de chegar a liderar um império desse tamanho. Só que para ele chegar lá, e para ele se manter no poder, ele é responsável pela morte de 40 milhões de pessoas. Então, olha a diferença do intelectual para o moral. Então, hoje, dentro desses espíritos imperfeitos, ainda existem espíritos nesse nível, intelectualmente muito avançados, que se comprazem no mal, ainda realmente por prazer, de forma consciente. Mas mesmo para esses espíritos, em algum momento o mal cansará. Porque essa alegria do mal, ela vem também com uma responsabilidade que a gente assume, pois estamos todos sujeitos à lei de compensações. Então, em algum momento, essa conta chega. E a gente tem um despertar da nossa consciência. E esse prazer, pelo simples poder, pelo simples fazer o mal, em algum momento eles começam a comparar a situação deles com a de espíritos que já estão lá na frente, espíritos realmente felizes, e percebem que assim, a felicidade realmente duradoura, a felicidade verdadeira, ela só tem uma maneira de ser alcançada, que é caminhando no caminho do amor, no caminho do bem. E os meios para progredir são constantemente oferecidos por nós. Mas não tem imposição. Ninguém é obrigado a progredir de uma hora para outra. Porque se tivesse imposição de progressão, não haveria mérito. E o sistema de Deus é baseado em mérito. É meritocracia. Cada um com o seu livre-arbítrio. Ninguém é obrigado a fazer nada. Se fôssemos obrigados, seríamos todos iguais. E não. Somos todos diferentes. Cada um ao seu tempo, cada um ao seu caminho. Portanto, a doutrina espírita, ela refuta essa ideia de um mal permanente.
ela diz que tanto os anjos quanto os demônios são nossos irmãos. E todos nós, como eu disse, já passamos talvez um dia numa imperfeição de um demônio. Talvez não tivéssemos passado por esse amor ao mal, mas estivemos imperfeitos. E todos nós um dia chegaremos ao Espírito puro, a um anjo, quem sabe, do ponto de vista católico. Porque a gente conhece o Espírito puro, nosso maior exemplo, é nosso modelo, nosso guia, nosso Mestre Jesus. E a grande pergunta é, esses espíritos, sejam eles bons ou maus, eles têm a capacidade de nos influenciar? Eles influem nos nossos pensamentos? E essa é a questão 459 do Livro dos Espíritos. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e sobre nossas ações? Essa é a pergunta. E a resposta é: muito mais do que imaginais. Muitas vezes são eles que vos dirigem. Vocês já pararam para pensar nisso? Muito mais do que imaginais. Só que essas influências, elas podem ser boas ou podem ser más. Elas podem ser duras, curtas ou duradouras, contínuas. Cabe a nós, através do nosso livre-arbítrio, saber com que tipo de influenciação nós vamos nos vincular. Por isso, a gente pode dizer, nós não somos fantoches dos espíritos. E essa questão dessas intuições que a gente recebe, que eles dizem, é muito fácil da gente identificar. Quantas vezes, de repente, lá atrás, a gente não ia tomar uma decisão importante na nossa vida, e a gente não sabe porque de uma hora para outra vem uma ideia que parecia que não era nossa. Falando, vai por esse caminho, vai por esse. E depois de passados anos, a gente vê e fala, nossa, ainda bem que eu tomei aquela decisão, em cima da hora eu mudei de ideia. Não sei porquê, mas eu fiz isso, graças a Deus. Há uma intuição boa que nos alcançou. E por outro lado, quantas vezes nós estamos num dia bom, estamos passeando, estamos em família, estamos em casa, e de repente vem uma vozinha e sopra uma ideia estranha para a gente. Essa ideia não sai e começa a vir. E a gente vê que a energia nossa muda. E aquele dia que estava bom, de repente, se a gente se conecta com essa energia, começa a ficar um dia estranho, fica pesado, a gente muda. Isso aí é o quê? É uma intuição ruim que nos atingiu. Então, o problema não é receber intuições boas ou ruins, nós vamos receber. O problema é quando essas intuições ruins, elas passam a ser constantes. Passam realmente a nos influenciar. Ela sai de uma simples intuição e gera uma conexão com a gente. Uma conexão psíquica, que dependendo do nível dessa conexão e da frequência, ela pode inclusive gerar consequências no nosso corpo, sistema nervoso central e corpo físico. E a esse grupo de intuições negativas, persistentes, permanentes, que nós damos o nome de obsessões. E como ocorre a obsessão? Basicamente, para que o espírito consiga gerar uma influência na gente, se conectar com a gente, é preciso que exista uma coisa que se chama sintonia vibracional. Afinal de contas, a gente sabe que no mundo espiritual, longe desse corpo pesado, as comunicações, são feitas através de vibrações. Mas nós também produzimos vibrações, apesar de para nós encarnados ser mais difícil perceber. Todos nós temos um campo vibracional. Esse campo vibracional, também chamado dentro do espiritismo de psicosfera individual, de forma mais técnica, alguns falam de aura, Ele o que é? Ele é resultado de um campo que a gente produz ao nosso redor, das emanações do nosso perispírito, ou seja, do corpo espiritual nosso, que nos acompanha depois da morte. Então, todo o perispírito, ele emana vibrações. O perispírito, se a gente for consultar a literatura espírita, a Gênese, enfim, estudando a mediunidade, Martins Fenômeno, várias, Evolução em Dois Mundos, a gente vai perceber, eles vão nos informar, os espíritos nos informam que o perispírito nosso, ele muda de cor, densidade, até cheiro, de acordo com as nossas vibrações. E essas vibrações são formadas mais pesadas ou menos pesadas, mais leves ou não, mais agradáveis ou não, de acordo com os nossos hábitos e com os nossos pensamentos. Se nós vibramos no bem, em
em bons pensamentos, em boas atitudes, nós vamos ter um campo vibracional com características do bem. Se ao contrário, nós vibramos no mal, no ódio, na inveja, na maledicência, nos vícios, nós vamos ter um campo vibracional voltado com cara de mal. E aí nós nos conectamos com esses tipos de espíritos. Vibramos no bem, teremos uma conexão maior com espíritos do bem. Vibramos mais pesados, nós vamos fazer o quê? Nós vamos nos conectar com espíritos mais pesados. Isso acontece a todo tempo na nossa vida. Quem são os nossos amigos? São as pessoas, teoricamente, que sintonizam conosco, que têm um campo vibracional próximo do nosso. Criminosos, geralmente, se associam com criminosos, mesmo campo vibracional, né? E se isso ocorre entre os encarnados, naturalmente ocorre entre os desencarnados. Afinal de contas, esse campo é produzido a partir do quê? Do perispírito, que é o que nós levamos quando desencarnamos. Então, primeiro ponto, a morte não muda ninguém. Saímos desse corpo e continuamos sendo quem nós somos, de forma mais ampla, mais aberta para a gente. E continuamos nos conectando com o mesmo grupo de espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados. E os espíritos, será que eles podem conhecer os nossos pensamentos? Questão 457 do Livro dos Espíritos. E a resposta é: frequentemente conhecem os pensamentos que queremos ocultar de nós mesmos. Sabe aquele pensamento que a gente tem vergonha da gente? Você fala, nossa, deixa eu guardar isso aqui, porque eu não gosto de pensar isso. Os espíritos pegam. E aí não adianta querer esconder quem nós somos no mundo espiritual. A gente esconde entre nós. A gente passa a imagem que a gente consegue passar entre nós. Mas do mundo espiritual, isso aí está escancarado na nossa psicossoma espiritual, na nossa aura. Não tem como esconder. Portanto, não tem como escolher com quem nós iremos nos vincular no mundo espiritual. E dentro desse conceito de obsessão, cabe agora distinguir os dois principais agentes, o obsessor e o obsidiado. O obsessor é aquele que busca o obsidiado, é aquele que vai tentar exercer uma influência mental sobre o obsidiado. A gente tem uma mania de achar que o obsessor é sempre o espírito mau e o obsidiado é uma vítima. Mas não é bem assim. Porque hoje, quem nos persegue pode ter sido uma vítima nossa de uma encarnação lá atrás. Então, nem sempre o obsidiado é vítima. Muitas vezes, o perseguido de hoje foi o perseguidor de ontem. Pode ser também um parceiro nosso de várias encarnações. Quem nós somos nas últimas encarnações? Quanto de mal a gente já fez? E muitas vezes, pela sintonia, a gente faz esse mal vinculado a outros amigos, outros parceiros. A gente encarna aqui, com o véu do esquecimento, a gente esquece quem nós somos. Mas nossos amigos desencarnados não esquecem, eles sentem a gente. E eles sabem quem nós somos. E como eles têm sintonia, eles gostam desse amigo, desse parceiro de crime, eles fazem o quê? Vamos trazer ele de volta. Vamos trazer ele para a nossa turma. Então, muitas vezes, eles são parceiros de crime. Muitas vezes são pessoas que nós tivemos muito próximos, nós inclusive amamos no passado. Familiares, filhos, esposa, maridos. Notem que muitas vezes os obsessores são pessoas que foram muito próximas de nós, que tiveram um vínculo de proximidade muito próximo da gente. Mas nem sempre é assim. Pode ser simplesmente um desconhecido. Um espírito que estava ali à procura de alguém que tivesse essa energia, que ele pudesse se captar, que pudesse vincular essa energia. O espírito está passando e de repente ele acha um de nós dessa energia que ele gosta, dessa energia um pouquinho mais pesada, e ele simplesmente se vincula ao acaso para nós. Nós abrimos a porta para esse tipo de vinculação. O que a gente tem que pensar é que o obsessor, independente do que ele faça, ele é um irmão nosso. Ele é uma alma ainda sofredora. Todos nós ainda estamos, tem um pezinho aqui na alma sofredora. Senão não estaríamos aqui. Mas todo obsessor é uma alma sofredora e que precisa ser reencaminhado aí para o caminho do amor, da caridade. E se o obsessor é aquele que procura o obsidiado é aquele que recebe a sugestão mental do obsessor.
como eu falei, ele pode ser uma vítima, mas a vítima de hoje muitas vezes é o algoz de ontem. E tendo definido essas duas figuras importantes, aí nós vamos para as causas. Quais as causas das obsessões? Tem um livro da Ivan Amaral Pereira que chama Dramas da Obsessão. E lá o Dr. Bezerra de Menezes, ele fala que as obsessões, na verdade, têm infinitas causas, difícil falar, mas ele fala das principais causas. Ele diz que a principal causa, a mais frequente obsessão, é ódio e vingança. Tem a ver com aquilo que a gente falou, né? Costumam durar séculos. A vítima de outrora é hoje o algoz de hoje. Só que quando a gente desencarna, a gente se sente vítima. E ainda atrasados, a gente inverte de papel. Estava me prejudicando, agora me prejudicou tanto, agora eu no mundo espiritual, ele encarnado, vou eu para cima dele. Por isso costuma durar séculos, ocorre inversão de papéis entre o obsessor e o obsidiado. Até que, num certo momento, por misericórdia da perfeição divina, o que acontece com esses espíritos? Eles são colocados muitas vezes novamente em proximidade, geralmente na mesma família. Para quê? Para que ambos, tendo esse véu do esquecimento, eles possam destruir esses laços do mal que foram criados e possam construir as pontes de amor, pontes de caridade. Sabe aquele familiar que a gente não se pica de jeito nenhum? Você chega perto e fala, meu Deus do céu, como é que nasceu na minha família? Pode ser um inimigo seu, ó. E qual é uma das grandes lições da nossa vida hoje? É restabelecer pontes com eles. Então, gostar dos que a gente já gosta é fácil. Nosso desafio nessa vida é chegar nesses que a gente não bate de jeito nenhum e tentar construir pontes com eles. Que talvez seja essa a nossa missão dessa vida. É romper um ciclo que pode estar aí, ó, durando séculos e séculos e séculos. E de repente nessa vida a gente rompe isso. E a gente pode seguir com eles para sempre, no amor. Ou simplesmente não. Não necessariamente você precisa seguir com eles. Você pode simplesmente romper laços, romper essa inimizade. E daí cada um segue no seu caminho daí para frente, quebra-se esses vínculos que estão prendendo nós a eles há muitos e muitos séculos. Mas o Dr. Bezerra também fala do amor. Por incrível que pareça, o amor é também uma causa frequente e tende a perdurar por séculos. Quantos relacionamentos a gente não vê por aí? Relacionamentos abusivos, tanto de homem com mulher, mulher com homem, onde uma pessoa se impõe absolutamente sobre a outra. E a gente vai vendo que algo passa a não ser mais saudável, algo doentio. E de repente essa outra que está sendo sufocada, um dia ela perde o afastamento. E essa pessoa que se impõe não entende, e vai para cima e persegue e acaba num óbito. E vem a matar essa pessoa, desencarnar. E aí, baseado no amor, um amor doentio, um amor excessivo, inicia-se todo um processo de obsessão, que também perdura por séculos, porque daí a gente entra naquela questão da vítima e do algoz, que começa aí processos longos. Hábitos também, né? A questão do desencarnado, que ele tem. Eu fui um desencarnado, muito habituado a alguns vícios, por exemplo, o vício sexual excessivo, ou álcool, por exemplo, e desencarnei. Sou ainda um espírito muito apegado ao material, não consigo sair desse meio que me traz tanto prazer material. Mas como espírito eu não tenho acesso direto aos prazeres, por exemplo, do álcool. O que eu faço? Eu espero algum encarnado que está vibrando essa energia passar, que me vincula a ele. Eu começo a entrar num processo de obsessão, que chega no máximo ali para vampirização, onde eu faço o quê? Eu estimulo ele a consumir cada vez mais e mais e mais. E com isso eu me sacio das energias que ele recebe através de um vício que ele tem que eu tinha. Mas notem, nenhum obsessor coloca ninguém no vício. Quem abre a porta, quem entra somos nós. Eles simplesmente observam quem está nessa vibração e se conectam. Eles podem piorar o que nós temos, mas quem inicia somos sempre nós. Sempre nós. E também tem aquele grupo dos obsessores, ainda ignorantes, que simplesmente querem fazer o mal, que ainda tem prazer com o mal, que acham graça no mal, muitas vezes têm inveja, são espíritos infelizes, que têm inveja da felicidade dos outros.
Então, o Dr. Bezerra diz que essas são as 4 principais causas de obsessão. Então, a gente consegue perceber que a obsessão ela pode ocorrer entre desencarnados e encarnados, caso mais fácil talvez de entender. Ocorre entre desencarnados e desencarnados também, porque a partir do momento que nós desencarnamos, nada se acaba, continuamos sendo quem nós somos, com o nosso processo energético, com o nosso campo vibracional e vinculado às pessoas que estamos conectados. Então, existem casos de obsessões gravíssimas no mundo espiritual. Pode acontecer também entre encarnados, onde começa esse processo, principalmente amorosos, doentios, começa aí um processo que mais para frente vai realmente ser uma obsessão. Pode ocorrer também entre encarnados e desencarnados. Você fala, nossa, mas eu posso ser obsessor de um desencarnado? Pode. Por mais estranho que possa parecer. Você quer uma causa comum de obsessão entre encarnados para desencarnados? Pega o luto. Luto é algo que todos nós um dia passaremos, a maioria de nós vai passar. É um processo necessário. A gente precisa passar por essa elaboração do luto, a gente precisa sentir a dor do luto, a gente precisa disso para se curar, entre aspas, do luto, para poder passar por ele, não esquecer, mas passar de forma saudável. Quando isso não acontece, a gente vai para os lutos prolongados, que podem se tornar lutos patológicos. A gente não consegue se desvincular desse espírito que esteve conosco aqui e que hoje está no mundo espiritual. E a partir do momento que a gente não consegue desvincular, a gente começa a não ter mais a nossa vida aqui e começa a culpar esse desencarne por tudo que acontece de errado aqui e fica chamando esse espírito. Olha, desde que você se foi, a minha vida virou um caos. Desde que você se foi, eu não consigo mais ser quem eu era, eu não consigo mais produzir. Como que você foi fazer isso? Como é que você largou a nossa casa e eu hoje sozinha para cuidar dos filhos? E a gente começa a fazer o quê? A gente não dá tranquilidade para esse espírito que deve seguir o caminho dele e começa a ficar requerendo. Então a gente se torna obsessor de um desencarnado. E, gente, uma vez que eles desencarnaram, é porque era o momento provavelmente de eles desencarnar. Vamos deixar eles seguirem o caminho. Seguir o caminho não significa que eles vão se afastar de nós, de maneira nenhuma, porque as pontes são feitas através do amor. Onde existe amor, existe conexão. Então, deixar eles seguir o caminho deles, que eles têm no mundo espiritual, nós teremos também nossas obrigações, nossas evoluções. É um ato de amor. E todo ato de amor é retribuído com pontes e com conexão. E existe também a auto-obsessão. Aquelas pessoas que não conseguem se perdoar por algum erro, aquelas pessoas que o tempo inteiro ficam se autocriticando e vão baixando o nível energético, o nível vibracional, abrindo portas para um obsessor externo chegar em formato de um processo obsessivo. A gente percebe então que as obsessões são muito frequentes na nossa vida. E elas podem evoluir, e evoluem sempre de forma progressiva. E aí a gente tira uma classificação de 3 tipos de obsessões, os tipos clássicos. A gente sabe que essa evolução ela começa inicialmente com uma aproximação perispírito, através de campo vibracional. Num segundo momento, essa atração já é tão forte que o espírito obsessor começa a fazer o quê? Induções mentais na gente, como se fosse um processo hipnótico. Isso está muito bem escrito, um processo já mais avançado. E num processo ainda mais avançado, essa indução hipnótica acaba se manifestando realmente no sistema nervoso central e corpo físico da gente. Portanto, as obsessões evoluem inicialmente de uma simples importunação até um domínio quase que completo do enfermo. Começa baseado na sua intensidade no que a gente chama de obsessão simples. Obsessão simples é um grau mais leve, é o estágio inicial, geralmente realizado por espíritos inoportunos. Pode ser espíritos mais intelectualizados? Pode, mas geralmente não. Espíritos estão ali se divertindo, espíritos estão ali vinculados aos vícios, o espírito vingativo, espíritos inoportunos. E ela é caracterizada por pensamentos repetitivos que não aparecem em nós, esses pensamentos intrusivos que eu falei que de vez em quando assolam a gente. Mas não uma vez ou outra. Esses pensamentos intrusivos começam a ser repetitivos. E você começa a passar o dia inteiro pensando nisso. Passa, não passa, dia seguinte volta a pensar de novo. E com isso começa a gerar hábitos prejudiciais na gente. Começa a alterar nossos hábitos.
pessoa que era calma, tranquila, passa a ficar uma pessoa nervosa, irritada o tempo inteiro, uma pessoa desagradável. Às vezes prejudica o nosso trabalho, os nossos bons hábitos. Toda vez que eu preciso trabalhar, que eu preciso ver alguma coisa que seja importante para mim, que eu venho de uma reunião espírita, de repente começa a vir uma ideia na minha cabeça, ou de repente um sono me atinge e eu não consigo fazer o que eu tenho que fazer. Basta eu querer fazer algo bom para mim que eu sou assaltado por coisas, pensamentos estranhos. Tudo me tira do foco. Mas toma cuidado, gente. Porque assim, nem tudo que a gente deixa de fazer é influenciação espiritual. Se a gente for para o livro dos médiuns, questão 253, eles dizem aqui, ó, não devemos atribuir aos espíritos a culpa de todos os nossos fracassos, pois, na grande maioria das vezes, eles são a consequência dos nossos desleixos. Só que lembre, estamos sendo desleixados hoje, estamos abrindo portas de comunicação para espíritos que querem isso. Então, fica atento. Começou a ter pensamento estranho, pensamento que não parece seu, começou a ser repetitivo. Toda vez que você quer fazer algo, vem esse pensamento, começa a ficar atento. Pode ser uma obsessão simples, que é muito mais comum do que a gente imagina. E essa obsessão pode evoluir para um segundo grau, um grau mais avançado, que a gente chama de fascinação. Na fascinação, aí já é mais intenso. A conexão mental ela é mais intensa, já existe um grau de hipnose maior. A conexão perispiritual já está mais forte, mais constante e já começa a ter uma ação hipnótica sobre nós. E ocorre o que? A grande característica da fascinação é paralisação do quê? Raciocínio e juízo crítico. A gente perde o juízo das coisas, a gente perde a autocrítica durante a fascinação. E por isso, geralmente, esse obsessor, o fascinador, geralmente são espíritos intelectualizados, que querem se utilizar de nós para impor suas vontades, para impor suas verdades, muitas vezes. É muito comum em pessoas vaidosas, pessoas que têm cargos de comando. Por quê? Porque o fascinador utiliza dessa vaidade das pessoas e faz como se fosse assim, uma massagem no ego delas, satisfaz o ego dessas pessoas. Comuns em grupos mediúnicos, em médiums, comum em palestrantes, muito comum. Em grupo mediúnico, a gente consegue talvez perceber um caso de fascinação quando de uma hora para outra o médium começa a receber só comunicações importantes. De uma hora para outra eu sou aqui o único no centro que sou capaz de receber comunicações do Espírito da Verdade, Dr. Bezerra, sou eu que faço, e começa a se achar mais importante do que todo mundo, e ninguém ali tem capacidade. Olha a influenciação do fascinador, querendo passar mensagens pelo médium, massageando o ego dele. E põe mensagens com palavras bonitas, fala sobre amor, sobre caridade, mas no fundo, quando a gente vai analisar ali, comunicações rasas, erros doutrinários, e como existe essa simbiose, o fascinador tem esse ego, ele massageia o ego do fascinado, o fascinado se sente importante, mais importante do que os outros, a fascinação talvez seja a obsessão mais difícil da gente conseguir romper, porque ambos gostam dessa situação. O fascinado ainda nessa hipnose se sente muito importante, ele se sente bem nessa fascinação. E muitas vezes, quando você tenta alertar o fascinado de que ele pode estar num processo obsessivo, o que ele faz? Ele se afasta. Não, essa casa aqui não é para mim, eu estou acima do nível desse grupo mediúnico, eles estão com inveja, vou para outro. Então é muito difícil a gente conseguir reverter o processo de fascinação. Mas esse processo, ele pode ser um grau mais intenso, que a gente chama de subjugação. E a subjugação é o seguinte: se na fascinação a paralisação é do raciocínio e do juízo crítico, da crítica do fascinado, na subjugação ocorre um outro tipo de paralisação, é a paralisação temporária da vontade da vítima. Muitas vezes o obsessor ele toma conta da mente e às vezes do corpo da vítima, toma conta da vontade, do que ela faz. Mas a vítima, ela ainda permanece com raciocínio, com juízo. Isso constrange muitas vezes a vítima, porque ela toma atitudes que ela não gostaria, ela fala coisas que ela não gostaria no momento, e depois ela fala: meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu estou falando isso? Porque essa paralisação ela é temporária, muitas vezes. Ela pode ser moral ou pode ser corpórea.
Na moral, é isso que eu falei, decisões absurdas, comprometedoras, a vítima fica nesse processo de vergonha do que fez, muitas vezes ela se entrega, ela fala, eu sou um caso perdido, não tem jeito, por que eu estou fazendo isso se eu sei que é errado, mas faço repetidamente? Muitas vezes se parece com transtornos psiquiátricos, e muitas vezes ela pode levar a transtornos psiquiátricos. As subjugações muitas vezes são confundidas e levam a transtornos psiquiátricos. Questão 6, capítulo 23 do livro dos Médiuns. Pergunta: subjugação corpórea poderia levar à loucura? Resposta: sim. Entre os tratados como loucos, há muito que apenas são subjugados. Tem um livro que chama Tormentos da Obsessão, do Divaldo, de discográfico Manuel Filomeno de Miranda, onde Manuel Filomeno ele explica como é feito esse processo químico no nosso cérebro da subjugação. Ele diz que os espíritos obsessores, eles trabalham com os níveis de serotonina e noradrenalina, eles elevam, já nesse momento que eles têm ação corporal, elevam o nível de serotonina e noradrenalina no nosso sistema nervoso central, induzindo as pessoas ao transtorno bipolar, maníaco, depressivo. E nos momentos de depressão eles acentuam essa liberação hormonal, fazendo o quê? Indução a suicídio. Quantas vezes nós já não vimos falar dos espiritistas, que muitas vezes as pessoas que suicidam estão sob ação de espíritos. É isso. Ação espiritual, já numa conexão muito forte, alterando o nível de serotonina e noradrenalina do nosso corpo. E do mesmo jeito que ela pode ser moral, como eu falei, ela pode ser corpórea. Ela age nos órgãos na nossa maneira, nos nossos órgãos, nos nossos hábitos, nossas atitudes, causando muitas vezes autoflagelação, pessoas que começam a se machucar, causando algumas vezes zootropia clínica, sensação de que eu sou um animal. Não essas modinhas que a gente vê por aí, né? A gente abre o Instagram e modinha, todo mundo acha que é cachorrinho, que é gatinho, mas realmente algo um pouco mais parecido, tirando a fantasia, com o que a gente vê nesses filmes de possessão. Já manifestações corporais podem acontecer. E no grau máximo, onde existe comprometimento tanto moral quanto corporal, é o que as pessoas costumam chamar de possessão. Possessão é quando existe um comprometimento total, mas a gente não usa muito o termo possessão dentro da doutrina, porque possessão, na verdade, dá a ideia de que um espírito tomou posse do corpo de outro, expulsou o espírito do corpo e tomou posse. Isso nunca acontece. O corpo é sempre meu. O que acontece é uma hipnose. Eu permito esse compartilhamento mental. Então, por isso, a gente acaba não utilizando o termo possessão na doutrina espírita. Você pode perguntar, né, Guilherme? Poxa, se Deus é bom, né? Por que será que ele permite isso, né? Permite que esses espíritos atuem dessa forma na gente, né? E a resposta é simples. Do mesmo jeito que ele permite que os bons os influenciem, é permitido que os maus também os influenciem. A diferença é que a influência dos bons ela é sempre leve, através da intuição. A influenciação dos espíritos maus ela já é mais contínua. E cabe a nós, como eu falei, de acordo com o nosso livre-arbítrio, escolher com quem a gente vai se conectar. Que tipo de influenciação nós iremos permitir que ocorra entre nós. Afinal de contas, né, quem não sabe? Quem semeia o bem, colhe o bem. Quem semeia o mal, colhe o mal. Não tem nada mais óbvio para a gente do que isso. Só que a colheita não é imediata. A gente semeia hoje, a gente rega a plantinha, a gente prepara o solo, ela é aos poucos. Então, tanto o bem como o mal é um processo. Não adianta você falar, hoje eu me sinto uma obsessão simples. Vou começar a pensar coisa boa, amanhã eu estou bem. Não. É todo um processo de reversão. Né? Se a gente optar por vibrar nessas frequências inferiores, vamos nos conectar com espíritos inferiores. Se optarmos pelo contrário, por semear o bem, estaremos nos conectando com espíritos bons. Cabe a nós escolher. Portanto, gente, a primeira medida a ser tomada, no caso de tentar se evitar, se prevenir uma obsessão, seria o quê? A mudança dos nossos pensamentos e dos nossos hábitos. Porque a gente sabe o seguinte, o pensamento, quando se torna repetitivo, vira uma fala. As falas repetitivas se transformam em ação. Ações repetidas se tornam hábitos.
A conexão está lá no pensamento. E quanto mais a gente evolui nessa escala de pensamento, fala, ação e hábito, mais a gente se conecta. Então, vamos identificar quais são as nossas fraquezas morais, quais são os nossos pontos fracos. Todo mundo sabe. Eu fico o dia inteiro, sei lá, fico na internet o dia inteiro vendo coisa errada. É um ponto fraco, vamos mudar isso. Eu falo mal do meu vizinho o tempo inteiro. Vou parar com isso. Eu tenho inveja, tenho ciúmes. Todo mundo sabe que tem de errado. Então, primeira atitude, identificar e mudar esses hábitos. Como é que a gente pode ter um auxílio? O que a gente pode fazer? A prece. A prece é um poderoso remédio contra o processo de obsessão. É um socorro. E a prece não é simplesmente ficar falando o dia inteiro palavras decoradas sem nem pensar no que está falando. Sabe aquela reza corrida que a gente nem presta atenção? Não é isso. A prece muitas vezes é uma conversa informal e sincera que a gente vai ter com Deus, com o nosso guia. Ela pode ser feita a sós, pode ser feita em grupo, pode ser feita em voz alta, pode ser feita no silêncio. Afinal, a comunicação espiritual não é feita através de fala e ouvido, é tudo mental. Uma prece sozinha, no silêncio, informal, mas com comprometimento, uma conversa sincera, é muito mais forte do que um rosário. Eu não estou falando de questão de igreja, não, mas uma oração nossa aqui em grupo, todo mundo falando alto e fazendo a prece juntos, mas com o pensamento em outro lugar. O que importa na prece é conexão. A gente pode ter auxílios também, estudar evangelho, participar de reuniões, frequentar os centros, casas religiosas que vibrem no bem, pois esses locais têm sempre espíritos benfeitores que estão aqui. Pode ter certeza que aqui tem muito espírito benfeitor. E se a gente se conectar com eles, eles vão nos auxiliar. Evangelho do lar, muito importante, é um ponto de luz dentro da nossa casa. É tão simples, é tão fácil, basta você sentar sempre no mesmo dia, de preferência, mesmo dia, mesmo horário, com alguém na sua casa. Abre um livro, faz uma oração, lê um trecho de um livro edificante e reflete sobre ele de 15 minutos. Faz uma prece final e acabou. Faz isso de coração, a gente cria um ponto de luz na nossa casa. Passe, água purificada. E nos casos mais intensos, sempre importante, encaminhamento desse espírito obsessor para tratamento. E como é que a gente trata o obsessor? Reuniões mediúnicas de grupo de desobsessão. Elas auxiliam muito. Nessas reuniões vai chegar o momento em que o diretor espiritual do grupo vai realmente trazer esse espírito. E ali ele vai ter contato com espíritos superiores, vai ter contato com encarnados, e ali ele começa um processo também de mudança. Mas lembra, a mudança tem que ser dos dois. O espírito não vai mudar se você não mudar. E se ele mudar e você não mudar, já vem outro que se vincula a você. A mudança é sempre dos dois lados. E sempre que necessário, afinal de contas, sem radicalismo, associar tratamento médico, psicológico, psiquiátrico, terapias, porque elas se manifestam no nosso corpo físico. Nem toda doença psiquiátrica é decorrente de obsessão, pode ser realmente um desbalanço hormonal, alguma coisa, uma reflexão da nossa vida. Então, sempre que necessário, associar esse tratamento. E como a gente diz, prevenir é melhor que remediar, prevenir é o melhor remédio. E quem nos fala muito sobre prevenção é um garotinho, pequenininho, de 6 anos, que o escritor francês Antoine de Saint-Exupéry chamou de Pequeno Príncipe. Daqui o nome da palestra. Ele nos conta que esse garotinho, de 6 anos, ele habitava um planeta pequenininho, um pouco maior que uma casa, que se chamava asteroide B612. Quem já viu essa história? O Pequeno Príncipe nos conta que nesse asteroide ele vivia em companhia de uma rosa, que era a única do seu planeta, a rosa mais bonita do seu planeta, e de 3 pequenos vulcões. E ele contava que o seu planeta, apesar de calmo, apesar de tranquilo, dentro dele existia um perigo silencioso que o preocupava profundamente, que eram os baobás. Ele conta que em seu planeta
pequenininho, como em qualquer outro planeta, os baobás poderiam crescer. Mas que no começo, os baobás eram pequenas sementinhas que habitavam a profundidade dos solos. Pequenas sementinhas como qualquer outras. Mas que em algum momento, essas sementinhas, elas eram despertadas por uma vontade de crescer. E essas sementinhas do baobá se lançavam os primeiros raminhos para a superfície. Ele falava que os baobás, no começo, eles eram muito parecidos com as rosas, com os rabanetes. Portanto, ele falava, se a gente conseguir identificar que esses raminhos são de rosas ou de rabanetes, tudo bem, a gente pode deixar eles crescerem. Mas no primeiro momento, quando a gente perceber que esses ramos são de baobás, a gente deve retirar esses ramos imediatamente. Porque os baobás, aparentemente, inicialmente frágeis e pequenos, eles crescem. E eles crescem muito. São árvores muito fortes, com raízes muito profundas. E essas raízes podem crescer a ponto de destruir o planetinha do Pequeno Príncipe. Por isso, ele nos conta que todo dia pela manhã, ao acordar, ele fazia uma varredura do planetinha dele, à procura dos pequenos ramos de baobás. E toda vez que ele encontrava, esses ramos eram retirados. Ele fala que no começo, esse trabalho ele é um pouco entediante. Mas se você fizer todos os dias, em pouco tempo, ele se torna fácil. Ele vira um hábito. E que todos nós deveríamos, ao acordar, procurar os nossos caminhos de baobá. Portanto, baseada aqui nessa história do Pequeno Príncipe, eu trago para vocês uma proposta. Vamos educar os nossos pensamentos. Primeiro de tudo, educar os nossos pensamentos. Vamos observar as nossas sementes, as sementes que nós estamos plantando ainda ali na profundeza do nosso planetinha. Vamos sempre manter a vigilância, acordar todo dia e procurar esses caminhos. A gente não pode deixar o baobá crescer, porque se eles crescerem com suas raízes poderosas, elas podem destruir o nosso planetinha. Elas podem nos destruir. E essa responsabilidade, ela é nossa. É de cada um. Pois como diz o Pequeno Príncipe, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. E é isso aí, gente. Muito obrigado.